Eu trouxe para você hoje 5 sinais onde Deus olha e Deus diz: esta família não será destruída, esta família será sustentada. Repita: eu quero ser sustentado por Deus. Pergunta para quem está do seu lado: você quer? Livre a sua família das pragas modernas. O israelita pintou o umbral da porta com sangue. Aquele era o sinal. Hoje o sinal é esse? Não. Qual é o sinal de que sua família não será destruída pelas pragas modernas? Repita comigo: oração, diálogo, orientação, frequência ao templo, disciplina. São essas as 5 marcas que você precisa ter na sua casa para que a sua família não seja destruída. Oração. Levante a mão para mim quem é pai e mãe. Fique com a mão levantada. Há poder na sua oração. Repita: há poder nas minhas orações. Pode abaixar o braço. Leva isso para sua casa. Se todo pai e toda mãe soubesse o poder que existe nas suas orações, a sua família seria outra. E não basta rezar. No final eu venho com a disciplina. Porque muita gente me diz: ah, padre, mas eu tenho rezado para minha família tem anos e não acontece nada. Sabe o que não acontece? Que você tem rezado demais, mas a sua família é indisciplinada. Você criou um filho indisciplinado. Então a oração está presente, mas faltou a disciplina. É o 5º ponto, mas vamos esperar ele chegar. Os pais devem orar para que seus filhos tenham sabedoria para rejeitar as pragas que estão fora de casa. Tem filho que é destruído, não é dentro de casa. Ele é destruído porque a sua casa serve a Deus. Então o mal fica de espreita. A hora que ele sai da sua casa, ele é atacado pela praga da destruição. Então não é rezar para que os filhos sejam guardados na sua família, mas que eles sejam guardados em toda a sua vida. Há poder em nossas orações. 2 Reis, capítulo 6, versículo 16. Estava uma guerra. Centenas e centenas de soldados. E Eliseu, com pouquíssimos soldados. Eliseu, ele fecha os olhos e ele reza. Quando ele abre os olhos, ele viu o que ninguém estava vendo. As pessoas viam aquele exército pingado, gato pingado. O que Eliseu viu? Ele viu carros de fogo, anjos com as espadas ardentes, guerreiros celestiais. E ele disse no versículo 16: não temas, os que estão conosco são mais numerosos do que o que estão com eles. Mas por que Eliseu disse isso? Porque ele era um homem de oração. Quem não reza diz: esse mundo está perdido. Tem muito mais filho perdido do que filho bom. Tem muito mais família destruída do que família salva. Tem muito mais gente ruim do que gente bom. Está precisando rezar mais, meu irmão. Você está precisando de uma visão espiritual. Porque Eliseu tinha uma visão espiritual. E ele viu o que ninguém via: carros de fogo, anjos, guerreiros. E ele disse: não temas, aquieta o teu coração. Os que estão conosco são muito mais numerosos do que aqueles que estão com eles. Saiba, a sua casa é morada de anjos. Eu quero que a minha casa seja morada de anjos. Eu rezo para São Miguel, para São Gabriel,
para São Rafael, eu rezo para o anjo da guarda, eu peço que o Senhor coloque na minha casa e na casa da minha família esses tantos numerosos, que só vem aquele que reza. Não estou falando que você vai ver na sua casa anjo andando para um lado e para o outro, mas a sua família terá sinais claros de que ela é protegida por Deus. Amém? Segundo, diálogo. Precisamos manter dentro da nossa casa o canal do diálogo aberto. A pessoa, quando não encontra boas respostas em casa, e quando ela não conversa em casa, ela procura na rua, de forma tantas vezes errada, aquilo que ela deveria ter encontrado em casa. Você que é pai e mãe, não espere os seus filhos crescerem para você querer conversar com eles. Talvez eles não vão querer conversar com você. Acostume a conversar com eles de pequenininho. Vamos conversar um pouquinho, todo dia, uma conversa. Deita com eles, conta uma história, vá conversando. Ele vai crescer conversando com você. Não adianta você crescer indiferente, e depois que ele já está indiferente, e que a sua voz não é mais necessária, você ficar cobrando o diálogo. Ele não conversa comigo. Lá em casa parece um cemitério, é um silêncio, ninguém conversa com ninguém. Não pode ser assim. A sua casa precisa ter um diálogo franco e sincero. E o diálogo franco e sincero livra os filhos de muitas coisas ruins. Não me venha com essa que os pais não sabem. Os pais sabem, só muitos fingem que não vê. Eles sabem se o filho rouba, se o filho usa drogas, se o filho está com má companhia. Os pais sabem. E é no início que deve vir o diálogo. Onde começou a pancadaria é porque o diálogo acabou. O que convence são as palavras. Deuteronômio 6 tem um conselho para os pais, para que Deus salve a sua família. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com toda a sua força. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam no seu coração. Antes dos pais quererem que os filhos amem a Deus, sejam pais que mostrem para os filhos o amor de Deus. Os filhos gostam de ver os pais que oram, os pais que rezam. É educativo. O filho pode até não rezar com você, o adolescente pode até sair, mas ele sabe, eu tenho pais que oram por mim. Eu já vi a minha mãe várias vezes lendo a Bíblia. Eu já vi o meu pai muitas vezes em oração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Pai e mãe, ame a Deus de todo o seu coração. Grave essas palavras no seu coração e ensina-as com persistência a seus filhos. Estava vendo um dia desse um programa de TV, eu achei que eu até estava vendo alguma alucinação, achei que eu estava dormindo, mas era verdade. Apareceu um sujeito, um rapaz todo tatuado, mas tatuado todo. Aí ele piscando assim, ó, eu falei assim, mas que coisa estranha, o olho dele é escuro. Aí, foi no programa do Silvio Santos. O Silvio Santos falou com ele assim, o que é isso no seu olho, meu irmão? Ele falou assim, ó, isso aqui é a nova tatuagem. O meu olho é azul. O olho dele era azul, azul de tinta. Aí eu falei, como que acontece isso? Ele falou, não tem como tatuar o olho. Então tem umas pessoas, não sei se são 7 ou 9 no mundo inteiro, que eles aplicam uma tinta na primeira pele do olho. Aí eu tenho que ficar piscando e rodando o olho, aí a tinta se espalha. Ela não pega o globo ocular, ela pega a parte branca. Então tem olho que é azul, tem olho que é verde, tem olho que é vermelho. Deve ser lindo, né? Um vampiro eternamente. Tem olho que é vermelho. Aí eu pensei assim, meu Deus, olha a dificuldade que deve ser uma tatuagem num olho. Já estão fazendo.
Deus está pedindo para os pais uma coisa muito mais fácil: que você, pela fé, tatue no seu coração o amor de Deus. Silvio Santos perguntou para o rapaz lá: e se você desistir de ter o olho azul? Eu falei assim: não, eu vou morrer assim, não tem como tirar mais não. Por que Deus disse para você tatuar o amor dele no seu coração? Porque uma vez que você se entrega a Deus, não tem mais volta. Deus vai amar você eternamente. Deus vai lutar por você eternamente. Deus vai proteger a sua família por gerações. Grave essas palavras no seu coração. Em outra palavra, tatua no teu coração. Tatua essas palavras no teu coração e ensine-as com persistência. O meu filho não quer saber de Bíblia. Persistência. Meu marido não quer saber de oração. Persistência. Persiste. Converse sobre elas quando estiver sentado na sua casa. Tem gente que conversa sobre tudo, menos sobre a palavra de Deus, e não quer que a sua família seja destruída. Olha a praga chegando. Quando estiver andando pelo caminho, converse sobre elas. Quando se deitar, converse sobre elas. Quando se levantar, converse sobre elas. Amarre-as com um sinal nos braços e prenda na testa. O judeu tinha isso. Ele pegava certos textos da Torá e amarrava no braço e na testa. Quer dizer, era alguém que estava impregnado da palavra. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Olha a insistência de Deus para que na sua casa você converse sobre a palavra de Deus. Não é o padre que está falando, é palavra do Senhor, é palavra do... e merece crédito. Converse sobre elas com seus filhos, quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar, amar. Eu estava fazendo uma caminhada um dia desse, parei de fazer caminhada, não tem como andar, né? Toda hora para, tudo bem. Aí vi uma rodinha ali. Aí na rodinha tinha uns jovens, umas moças, e eles estavam assim, mas cada gaitada, e tinha hora, mas tinha um lá que até sentou para não fazer xixi, porque a piada foi boa. Na hora eu olhei e pensei assim, duvido se eles estão conversando sobre a palavra de Deus. O negócio ali deve estar, você sabe, né? Que o pessoal ri hoje, se não tiver genital, não tem graça. Tem que ter genital. Hoje em dia, as piadas só tem genital. Porque se não tiver, ninguém ri, né? Por falar que ninguém ri, já vou contar uma aqui que não tem. Não é um caso, né? Tem casal que não conversa. Eu não sei se todos os casamentos são assim, mas a mulher, ela tem necessidade de uma maior expressão verbal que o marido. Geralmente o homem fala um pouco menos e a mulher fala um pouco mais. Para que o casamento tenha equilíbrio, a mulher deve tentar falar um pouquinho menos e o homem um pouquinho mais. Aí a distância diminui. Um texto que eu li falava que o homem conversa 2, a mulher conversa 8. Então o homem que conversa 2, vamos tentar chegar no 4, e a mulher que fala 8, vamos tentar chegar no 6, que 4 para 6 são só 2 de diferença. Você consegue equilibrar o casamento assim. Mas o homem no 2 e a mulher no 8, 9, está complicado. Teve um casal que não conversava há semanas, e o marido por aqui com a mulher. E eles saíram de carro, a mulher senta do lado, o marido do outro, naquele silêncio. Liga o carro, a mulher abre o vidro, ele fecha de pirraça. Ela liga o ar-condicionado, ele desliga de pirraça. Ela fala do quebra-mola, ele acelera de pirraça. Aí, qualquer coincidência é mera semelhança, viu? Qualquer semelhança aí. Nisso a mulher falou assim, credo bem, a gente está um mês sem conversar, vamos dialogar. Você não viu o padre falando? É importante dialogar. Então você quer dialogar? Vamos dialogar. Olha para mim e pergunta para mim assim, ei, você é um arroz?
Aí a mulher, tadinha, querendo estar, né? Ei, você é um arroz? O marido, sim, eu sou um arroz. Agora pergunta para mim se eu sou uma melancia. Ei, você é uma melancia? Você é burro, hein, mulher? Acabei de falar que eu sou um arroz. Isso é um caso, mas vai me dizer que muitas famílias não acontecem a mesma coisa. Eles não conversam. Quando conversam, ou é para implicar um ao outro, ou para dar patada um ao outro, ou para ser grosseiro com um ao outro. Fazem questão de manter um silêncio sepulcral. E quando conversam, eles saem da conversa piores do que entraram. Leia na sua casa, Deuteronômio 6, versículos 5 a 8. Deus insiste que vocês conversem e que a palavra de Deus faça parte do diálogo de vocês. Não vou contar o nome do casal não, mas tem um casal muito amigo, estava na casa paroquial, me manda uma mensagem, quase meia-noite. Falei, meu Deus do céu. Aí quando eu vou ler a mensagem, tem uma pergunta assim: Padre Cris, desculpa a hora, mas estou aqui conversando com a minha mulher, ela está insistindo que o pecado de Adão e Eva foi sexual. E eu estou falando que foi de desobediência, porque eu estava lendo o texto da Bíblia. Responda para mim aí, o pecado de Adão e Eva foi quanto quem? Eu falei, meu Deus do céu, meia-noite, vocês estão brigando por questão de Bíblia? Aí eu respondi, meio cochilando lá, mas eu respondi. Quer dizer, é um casal que tem o costume de conversar, e muitas vezes eles leem os textos bíblicos e eles conversam sobre a Bíblia. É algo muito louvável, é algo, né, de você imitar, é preciso segundo a palavra de Deus. Terceiro ponto, repita, orientação segura. Os pais devem ser uma fonte de orientações seguras para as decisões da sua família, e não ficar só no eu acho, não, uma fonte de decisão segura. Eu quero fazer tal coisa, o que a palavra de Deus me ensina nesse ponto? O que a palavra de Deus me ensina nesta hora? Então é preciso fazer a vontade de Deus. É preciso conhecer a palavra de Deus. 2 Timóteo 3, versículo 14 ao 17. Repita, 2 Timóteo, versículo, preste atenção. Quanto a você, permaneça firme nas coisas que aprendeu, e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Os pais que conversam com os filhos assuntos de Bíblia, estão ensinando os filhos a no futuro se manterem firmes, porque conhecem a palavra. E você sabe de quem aprendeu. Tem gente que nunca aprendeu Bíblia, tem gente que nunca leu Bíblia em casa, tem gente que não sabe nada de Bíblia. Porque desde criança, você conhece as sagradas letras. Será? Será que lá na sua casa, desde criança, você conhece as sagradas letras? Que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Jesus Cristo. Toda escritura é inspirada por Deus e é útil para ensinar, repreender, corrigir, instruir na justiça, para que o homem de Deus, para que a família de Deus seja apta e plenamente preparado para toda boa obra. Você entendeu isso aqui? Repita comigo. Toda escritura é inspirada por Deus e é útil para ensinar, repreender, corrigir e formar na justiça, para que todo homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra.
para que a família de Deus esteja preparada para fazer uma boa obra. Você entendeu ou não entendeu? Por que que muitas vezes a sua família não consegue fazer o que deseja? Por que que muitas vezes a sua família não consegue chegar aonde deseja? Simplesmente porque ela não está preparada para uma boa obra. Simplesmente porque a sua casa não conhece a Escritura, que é palavra de Deus. A orientação segura, ela só vem da palavra de Deus. Imaginem só, meus irmãos, nos atendimentos que eu faço, os conselhos que eu dou. Se chega alguém, padre, o que eu faço? Eu acho que você deve fazer isso, acho que você deve chutar o pau da barraca, eu acho. Vai ser uma tragédia. Para que eu dê para as pessoas uma orientação segura, para que na celebração da missa eu pregue com segurança e autoridade, eu tenho que conhecer a palavra de Deus. Senão você fica no achismo. Eu acho, eu penso, eu acho. Quem acha demais acaba não encontrando nada. A palavra de Deus tem que ser a nossa segurança. A sua família, que é uma família de Deus, ela tem que ser apta e plenamente preparada para uma boa obra. Mas se você não conhecer a Bíblia, a sua família estará perdida. E ela estará aberta às pragas modernas, que você não conhece. Eu vi no jornal semana passada, muitos aqui viram, começou uma empregada nova a trabalhar numa mansão em São Paulo. Tocaram o interfone, era um homem. E o homem disse: fulano, abre a porta aqui para mim. Mas quem é você? Você não me conhece não? Eu sou o sobrinho do dono da casa aí. Eu comecei aqui a trabalhar hoje. Então prazer, meu nome é fulano. Ela abriu. Quando abre, entra ele e mais 3, eram assaltantes. Roubaram a mansão, prenderam a mulher numa cadeira com fita crepe, roubaram tudo e foram embora. Quando o patrão chega, ela está lá, amarrada, e ela vai dizer: olha, eu abri porque falou que era seu parente. Aí ele diz: mas minha filha, como que você abre a porta de casa para alguém que você não conhece? O erro dela foi abrir a porta, mas porque ela não conhecia. Quando você não conhece a palavra de Deus, você abre a porta da sua casa para coisas que são contrárias à palavra de Deus. Você não conhece. Bíblia, meus irmãos, é álbum de retrato. Quando você vai lendo a Bíblia, ali está a explicação da foto. Então tem foto da criação do mundo, tem foto de Adão e Eva, tem foto dos apóstolos, dos profetas, e ali tem a explicação. Ali tem as notas, a Bíblia explicando as grandes fotos. Se você não lê Bíblia, você não conhece aqueles que fazem parte da família de Deus. Você não conhece aqueles que são de Deus. Então procure ter uma orientação segura na sua casa e conheça a Sagrada Escritura. Quem não tem tempo de ler Bíblia, vive perdendo tempo. Quarto ponto, frequência à igreja. Repita. Claro que não são todos vocês. Eu sei que tem muita gente que tem função na igreja. Tem gente que é leitor, tem gente que é ministro, outros cantam no coral. Mas tem muita gente que frequenta a igreja, mas não tem uma função, não desenvolve um trabalho na igreja. Se você sente vontade, com certeza tem um lugar para você. Mas se você ainda não trabalha na igreja, tenha alegria de ir à igreja, para que seus filhos, vendo a sua alegria, eles tenham alegria de te seguir. Tem gente que vai à missa, é uma brigaiada. Você atrasou, você não arruma na hora, e não sei o quê. Os filhos pensam: mas que igreja que é essa? Que fé que é essa? Que tragédia que é essa? Quando você vai à igreja, você tem que ir num clima de alegria, de tranquilidade. Quando você chegar aqui na missa da família, tem alegria em ajudar os outros. Tem alegria em ver um banquinho do seu lado, ver uma pessoa que está de pé, alegria de perguntar o nome, de cumprimentar. Porque a Bíblia me diz no Salmo 122, que alegria quando me disseram:
Vamos à casa do Senhor. Repita, não, uma alegria. Tem gente que me diz, padre, eu fico contando os dias para chegar quarta-feira. Que alegria que é quarta-feira, missa da família. Tem pessoas que difícil reescrever o salmo assim. Que preguiça que me disseram, vamos à casa do Senhor. Se vou para sair, para comer churrasco, jogar bola, uma animação, a hora que fala que é missa, não, mas eu estou tão cansado. Que cansaço que me bateu quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Não tem alegria. Não tem alegria de fazer da igreja a sua família maior. Por amor a meus irmãos e meus amigos peço, a paz esteja em ti. Pelo amor que tenho à casa do Senhor, eu te desejo todo o bem. Quando se ama a casa de Deus, Deus ama a nossa casa. Amém? Quando você tem zelo para ir à casa de Deus, Deus tem pressa para ir até a sua casa. Ah, mas que preguiça de ir na igreja. Deus podia dizer a mesma coisa. Não, mas que preguiça de ir na sua casa. Nós queremos que Deus venha à nossa casa com alegria. Não tem nada melhor do que ser bem recebido, não. Maria, quando chega na casa de Isabel, Isabel diz, a criança pulou de alegria. É uma alegria você vir, porque você traz Jesus para nós. E só leva Jesus para casa quem busca Jesus na palavra e na Eucaristia. Sempre que você for à igreja, vá com alegria. Que alegria quando me disseram. Último ponto, disciplina. Repete. Meus irmãos, aqui é um conselho primeiro para os pais e também para os jovens. Os jovens que aqui estão, talvez estudam de manhã, mas a maioria estuda à noite, e eu que também já fiz. A universidade nos ensina uma coisa: você tem que ter autodisciplina. A maioria de professores não está nem tchum para você. A universidade é assim. Eles estão a matéria, se vira, filho. Você vai estudar, você não vai, se fez TV, se não fez, isso é problema seu. Eu estou aqui dando a minha aula, você se vira. Quem não tem autodisciplina e quem não se disciplina com horário, com estudo, com trabalho, em estudar, não vence. Não vence. Meu irmão não é padre, fisioterapeuta. Aí vai num bar ali, vai numa festa ali. Minha mãe falou, cara, Samuel, você está achando que você está indo em festa demais não? Ah, mamãe, deixa eu curtir, eu estou divertido com meus colegas. Agora resolveu fazer outra faculdade. Já é fisioterapeuta, está fazendo uma outra. Meu filho, acabou a festa. Chego lá em casa, segunda à tarde, era o dia que ele dormia. Estava lá no quarto dele, ó. Dormia, acordava, ia para o CTI, atendia, voltava. Meu filho, cheguei em casa, aquele silêncio. A minha mãe está no grupo de oração, meu irmão deve estar na rua, né? Sentei lá na sala, fui comer uma maçã, liguei a televisão, aí eu ouvi lá da cozinha, ô Padrego! Falei, ô Samuel, o que você está fazendo aí? Estou estudando. A hora que eu cheguei, meu filho, computador, um colega dele, lá digitando, estudando. Autodisciplina. Quando eu quero chegar em algum lugar, eu tenho que ter disciplina. Sem disciplina não se alcança vitória. Ah, eu quero tirar carteira de carro. Faltei ontem que não deu. Vi hoje, mas tenho que sair mais cedo. Amanhã eu vou namorar, semana que vem eu pego mais 2. Filho, você não tem disciplina, você não vai aprender o que você deseja. Disciplina. A Bíblia me diz, dedique a disciplina ao seu coração e os seus ouvidos às palavras que dão conhecimento. Não evite disciplinar a sua criança, seu filho. Se você a corrigir, ela não morrerá. Eduque-a você mesmo, e assim a livrará da sepultura. Provérbios 23, versículo 12 ao 14. Eduque-a para que você a livre da sepultura. Primeiro ponto, oração. Quinto ponto, tem que disciplinar até para rezar. No seminário tem um sininho, sabe? Todo seminário tem. Aí tem na semana
o seminarista que fica responsável pelas orações. E ele que toca o sino. Mas você tem que saber, conforme o toque do sino, o que é. Disciplina. Hora de estudar é estudar. Você não vai fazer outra coisa. Hora de rezar é de rezar. Você não vai fazer outra coisa. Tanto que muita gente entra e não consegue ficar. Tem até vocação de padre, mas não tem disciplina. É indisciplinado. O sino toca, está todo mundo rezando, ele está no quarto fazendo trabalho. Está todo mundo almoçando, ele foi para a capela rezar. Todo mundo está limpando a casa, ele está estudando. Olha, todo mundo está estudando, ele está com mangueira lá no passeio. Filho, você não está disciplinado. A disciplina se aprende. Repete. Quem ensina o filho a ser disciplinado? Os pais. E os pais? Os próprios filhos. Para que você possa ensinar, você precisa praticar. Seja disciplinado e os seus filhos o serão também. Anote aí para você ler e rezar depois, Mateus 18, versículo 20. Onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, eu estarei no meio deles. A sua família tem que estar unida em Jesus Cristo. O seu casamento tem que ser unido em Jesus Cristo, para que Jesus esteja no meio de vocês. Qual é o sinal lá na minha casa, para que a minha família não seja destruída pela praga? Qual é o sinal que eu mostro para Deus que a minha família é uma família que o serve? Oração, família que reza. Diálogo, família que conversa. Orientação segura, família que troca ideais. Frequência à igreja, pessoas que estão no templo. E disciplina, pessoas que sabem aonde querem chegar.